Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje, Enfermagens em Pauta 52. Eu trago dois julgamentos, um do Supremo envolvendo improbidade administrativa, extremamente importante. É retroativa a Lei 14.230, que trouxe tantas mudanças no regime da improbidade administrativa. O Supremo definiu isso em repercussão geral, vamos ver de que modo. O segundo julgamento é do STJ, também um tema bem polêmico que diz respeito a aplicabilidade da qualificadora da paga, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, não só ao executor do homicídio, mas também ao seu mandante. Uma decisão bastante polêmica aqui, um tema bastante divergente na doutrina e na própria jurisprudência. Vamos ver o que o STJ definiu. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel. Convergente. Pessoal, desculpas, eu acho que a minha inteligência artificial está falando sozinha aqui. Enfim, eu trago dois julgados, professor Gabriel, ambos do STJ. O primeiro deles aborda o contrato de transporte, quando você tem também um contrato de seguro envolvido, né, no transporte rodoviário de cargas. O que acontece quando a carga é roubada, né? Se isso acarreta, em princípio, alguma responsabilidade com relação ao transportador ou não, e como fica a questão do seguro. Se o transportador tiver agravado, tiver concorrido de alguma forma por esse roubo, pela não observância do dever de cautela, como fica a questão da indenizabilidade desse roubo. A segunda sessão do STJ analisou esses temas e sacou conclusões importantes. E o outro julgado que eu trago, ele trata sobre processo civil, ação rescisória. Como todos nós sabemos, né, a ação rescisória ela exige um depósito de caução inicial, e quando essa ação rescisória é julgada improcedente, ou de alguma forma ela não é conhecida, enfim, esse depósito ele reverte multa em favor da outra parte. O STJ vai analisar se essa reversão desse depósito em multa ocorre quando o julgamento é monocrático, se ocorre ou não a reversão, ou se o depósito é devolvido ao autor da ação rescisória. Pessoal, começamos então com o julgamento do Supremo do tema 1199, tão aguardado tema 1199, envolvendo a retroatividade da Lei 14.230 de 2021. Ela é chamada de nova Lei de Improbidade Administrativa porque ela refundou, basicamente, a nossa improbidade administrativa. Apenas para lembrarmos, nós tivemos, com a Lei 14.230, 177 alterações na Lei de Improbidade, na Lei 8429 de 92, uma lei que tem 25 artigos, é uma proeza do legislador conseguir mudar tanta coisa, sem contar revogações e normas da própria Lei 14.230, do texto dela. Enfim, uma verdadeira revolução na matéria. E aí, logo que veio a lei, surgiu a dúvida. Ela é mais benéfica em vários pontos. Dá para aplicá-la retroativamente? Para nós nos situarmos, pessoal, nós temos três correntes doutrinárias sobre o tema. A primeira corrente defende que a retroatividade benigna, ela ocorre nos domínios do direito penal, como é o clássico, e também nos domínios do direito administrativo sancionador, porque ao fim e ao cabo, seja quando o Estado aplica uma sanção penal, ou quando aplica uma sanção administrativa, ou uma sanção tributária, uma multa tributária, ou uma sanção no direito econômico sancionador, é o poder punitivo estatal que está agindo. E as garantias do cidadão devem se fazer presente sempre que esse poder punitivo estatal se manifeste. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente vai dizer o oposto. Ela apregou que direito penal é uma coisa, outra coisa é esfera civil. Na esfera civil, vige o tempus regit actum, e não a retroatividade benigna, que é uma garantia do direito penal. Consequentemente, nós não poderíamos, nessa corrente, aplicar retroativamente os novos ditames da Lei 14.230, ainda que mais benéficos ao acusado. Uma linha intermediária propõe uma calibragem dessa retroatividade. Como assim? Se fala, de fato, tem que ter alguma retroatividade no direito administrativo sancionador, porque é o poder punitivo estatal. Então, a garantia da retroatividade incide, mas não deve incidir na mesma escala, na mesma intensidade do que no direito penal, porque o direito penal cuida de sanções que chegam a privar o indivíduo da sua liberdade, muito mais graves
do que no direito administrativo sancionador. Então, tem que ter algum tipo de modulação dessa garantia. E como argumento se coloca, olha lá no direito tributário, o artigo 106, inciso 2º, prevê a retroatividade benigna em matéria de penalidades, em matéria de multas tributárias, desde que o ato não esteja definitivamente julgado. Então, prepondera ali o definitivamente julgado frente à retroatividade. O Supremo julgou aqui um caso que cuidava de ato de improbidade que era culposo, a acusação era por um ato culposo, e agora a nova lei não admite, em hipótese alguma, responsabilização por improbidade a título de culpa, só a título de dolo. Lembremos que antes da Lei 14.230 era pacífico o entendimento. Artigo 9º e artigo 11, atos de improbidade que implicam enriquecimento ilícito ou que atentam contra os princípios da administração, só dolo. No artigo 10, atos de improbidade que causam lesão ao erário, dolo ou culpa. Então, só no artigo 10 se admitia improbidade a título de culpa. E vejam, nunca responsabilidade objetiva em matéria de improbidade administrativa, né? Lá na Lei Anticorrupção Empresarial, Lei 12.846 de 2013, se admite, na verdade, a lei prevê textualmente a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas. Em matéria de improbidade, não se admite responsabilidade objetiva, mas se admitia a título de culpa no artigo 10. A lei mudou esse cenário, a Lei 14.230, passando a prever em vários dispositivos, só dolo, excluiu qualquer referência à culpa, negligência ou expressões do tipo. A dúvida é, essa regra mais benéfica acaba retroagindo para casos anteriores. O que o Supremo definiu? Foi um julgamento bem complexo, porque teve várias teorias, várias posições dos ministros, e prevaleceu uma visão média, a visão do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Se a gente olhar, teve mais vencidos do que a metade dos ministros do Supremo. Teve mais do que 6 ministros vencidos, só que vencidos em parte, então prevaleceu a linha do relator por isso. E o que o ministro Alexandre de Moraes propugnou? Ele disse o seguinte, olha, uma coisa é a garantia do direito penal da retroatividade aplicável no direito penal. Outra coisa é direito administrativo sancionador, matéria cível, não é direito penal. Então, não se aplica essa garantia aqui. Se aplica o tempus regitactum. Em que pese o ministro tenha dito isso, o caminho não foi daquela corrente que eu disse, não, é tempus regitactum, não há nenhuma retroatividade. Ele acabou, na verdade, ficando naquela corrente intermediária, porque ele disse, por outro lado, não tem como, nos casos em andamento, nós condenarmos alguém por ato de improbidade culposo. Então, a bem da verdade, o que o ministro disse? Casos transitados em julgado, em fase de execução, por exemplo, não dá para aplicar retroatividade benigna. Vejam que no direito penal, a coisa julgada não é oponível à retroatividade benigna, então ela ocorre mesmo na fase de execução. Nesse aspecto, ele disse, não é direito penal, não vamos aplicar da mesma forma. Então, coisa julgada vai prevalecer aqui, face a uma norma mais benéfica em matéria de improbidade. Porém, o ministro disse o quê? Se o ato ainda não foi julgado definitivamente pelo judiciário, a ação está em andamento ou vai ser proposta, mesmo o fato sendo anterior, praticado na vigência do regime que admitia o ato administrativo culposo, nós não vamos admitir responsabilização culposa. Se falou em extinção do processo, e aqui, tecnicamente, é absolvição, tá, pessoal? Então, assim, o ministro cuidou, e o Supremo definiu, que foi o que prevaleceu, em matéria de retroatividade benigna. É verdade que o Supremo cuidou dessa situação específica da retroatividade benigna, da proscrição da responsabilidade a título de culpa. Mas o norte vale para todas as outras regras de direito material benignas, porque o raciocínio tem que ser o mesmo, não tem como dar outra interpretação, em se seguindo a lógica e a coerência, né? Por outro lado, o Supremo cuidou também da questão da prescrição. O regime da Lei 14.230 promoveu muitas mudanças no prazo prescricional e temas correlatos
em matéria de improbidade administrativa. Só para lembrar, tivemos novos marcos suspensivos, interruptivos, tivemos o prazo definido em 8 anos para toda e qualquer hipótese, independentemente do tipo de agente público, de réu na ação de improbidade, e também se introduziu na improbidade a chamada prescrição intercorrente, aquela que ocorre no curso do processo, no curso da ação de improbidade administrativa. O que o Supremo disse? Ele disse que é irretroativo o novo regime prescricional da Lei 14.230, mas se aplicam dali para frente, ou seja, da vigência da lei, que é de 26 de outubro de 2021, ela foi publicada no dia 26, foi promulgada em 25, publicada no Diário Oficial de 26, então é ali a vigência. A partir dali, nós vamos aplicar aos marcos que ocorrerem após a sua vigência. Então, vejam, pessoal, o que nós temos? Se o fato aconteceu antes da lei, nós não podemos aplicar, por exemplo, a prescrição intercorrente para uma situação anterior, uma ação de improbidade que já corria ou ainda corre, né, na justiça agora. Vamos analisar uma prescrição intercorrente retroativamente. Muitos réus estavam pedindo isso nas ações, estava uma confusão só, foi ótimo que o Supremo já definiu. Então, isso não acontece, mas, mesmo o fato sendo anterior, os marcos interruptivos após a lei nós vamos considerar. Então, uma ação de improbidade que foi ajuizada depois da nova lei, ela interrompeu a prescrição e nós podemos falar em prescrição intercorrente, mesmo que o fato supostamente ímprobo seja anterior a 26 de outubro de 2021. Então, tem uma aplicação imediata, na verdade, né, nesse aspecto, o novo regime prescricional. E aí eu lembro que a lei ampliou o prazo de 5 para 8, né? Em regra era de 5 anos o prazo, lá do artigo 23, nas hipóteses do inciso 1º e 3º, textualmente era de 5 anos, né? No inciso 2º é o prazo para aplicar sanções a empregados ou servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, e normalmente esse prazo é de 5 anos nos estatutos federal, estaduais e municipais. Então, o prazo em regra era de 5, eventualmente poderia ser superior, por exemplo, no estatuto, muitos estatutos prevêem a aplicação da prescrição penal se o fato é catalogado como crime. Então, isso interferia também na prescrição da improbidade. Mas, repito, em regra era de 5 anos, foi aumentado para 8. Então a lei é mais gravosa, porque aumentou o prazo. Não, na prática ela é mais benéfica, na grande maioria dos casos, por quê? Porque o marco de início de contagem da prescrição, o desacordo do prazo, é mais benéfico ao réu. Antes se contava do término do mandato, do término do exercício de um cargo em comissão, e aí se a gente tivesse reeleição, era do término do último mandato, né? Mesmo que o ato tivesse acontecido no primeiro mandato. Então, um prefeito que cometeu um ato ímprobo no primeiro mandato e que veio a ser reeleito, a prescrição só começava a ser contada do término do segundo mandato, né? Então, a gente tem 8 anos, mais 5 anos, que dava 13 anos na prática, né? Agora não. Agora a contagem, o prazo foi uniformizado para todos os casos, 8 anos, e o termo inicial também foi uniformizado. É da data do ato ímprobo ou da cessação da permanência, se era um ato ímprobo cuja consumação se protrai no tempo. Então, na prática, como demoram muitos anos para esses casos normalmente serem descobertos, né, o novo regime, na prática, acaba sendo melhor mesmo com a ampliação do prazo. Mas, enfim, o que vale é que o Supremo disse, o novo regime não se aplica retroativamente, ele só se aplica daqui em diante. Não dá para reconhecer uma prescrição intercorrente olhando para trás, é só a partir da vigência da lei, mesmo o fato sendo anterior. Eu só finalizo lembrando, pessoal, que embora, né, o Supremo tenha falado em extinção aqui, o voto tem, né, alguns ministros tenham mencionado esse termo, o caso é de absolvição, se não transitou em julgado, claro, está em andamento, e o caso só envolve culpa. O Supremo também disse, não é que o juiz automaticamente, porque a acusação fala em culpa, que tem que acabar com o processo. Não, tem que analisar se não tem elementos para mostrar o dolo. Se não tiver elementos para isso, aí sim o caso é de absolvição. Por quê? Porque tem que fazer coisa julgada. Se extingue sem resolução do mérito,
além de ser tecnicamente equivocado, porque não é nenhuma falta de pressuposto processual ou condição da ação, dá margem a uma nova ação, né, pessoal? Então, por isso que tecnicamente tem que fazer coisa julgada material, é caso de absolvição de julgamento de improcedência por falta do elemento subjetivo dolo, assim como ocorre no penal, quando alguém é acusado por um crime doloso, se o juiz só vê culpa, ele tem que absolver, ele não extingue o processo sem resolução do mérito. E lembro também, pessoal, que em matéria de normas processuais, e foram muitas as alterações da Lei 14.230, o Supremo não cuidou da matéria propriamente, mas aqui a situação é mais tranquila. A aplicação da norma processual é imediata, e aqui não existe norma processual analisar se é mais benéfica ou mais gravosa para o réu, nada disso. Mesmo no processo penal, artigo 2º do Código de Processo Penal. Aqui nós aplicamos tecnicamente o artigo 14 do Código de Processo Civil, que prevê a aplicação imediata das normas processuais e consagra também a teoria do isolamento dos atos processuais, ou seja, os atos processuais já praticados ao lume da legislação anterior não são tocados, não sofrem influência do novo regime processual, independentemente do que ele tenha feito, tá? Então, só para exemplificar, agora o juiz, na decisão saneadora, ele tem que dizer, para cada ato ímprobo, só pode ter uma a capitulação jurídica. E o juiz não pode mudar essa capitulação jurídica trazida na exordial e, na sentença, se ele condenar por um outro tipo legal, a nulidade da sentença. Isso, pessoal, não vai se aplicar numa ação de improbidade que já tinha decisão saneadora, que está em fase de sentença ou que está em fase de recurso, pela teoria do isolamento dos atos processuais. Da mesma forma, os novos requisitos da petição inicial. Já teve a petição inicial, então não tem que aplicar os novos requisitos que a lei trouxe para petições iniciais anteriores ao seu advento. Finalizando o último exemplo, interrogatório. A lei previu agora a interrogatória do réu, artigo 17, parágrafo 18. Nesse caso, está lá na sentença, já terminou a instrução, está lá em grau de recurso, o réu diz, não, mas eu não fui interrogado, e é direito meu como a lei prevê. Não vamos dar-lhe esse direito, porque, a bem da verdade, pela teoria do isolamento dos atos processuais, não existia esse direito quando da instrução processual. No máximo o que era possível era o depoimento pessoal, que dependia, né, a determinação do ofício do juiz ou pedido da parte adversa. Então, tecnicamente, ele não tem esse direito a ser interrogado se a instrução processual já havia encerrado quando adveio a Lei 14.230. Enfim, é uma lei cheia em volta de muitas polêmicas, né? Mas o Supremo já dá um norte, e aí eu chamo a atenção, o Supremo cuidou desse caso, em retroatividade em matéria de direito material mais benéfico, não mais pode haver responsabilização culposa, e a gente viu como que isso deve ser aplicado. Embora o Supremo cuidasse disso, fica diretriz para tantas outras regras de direito material mais benéficas. Então, o mais importante de tudo, né, do que o próprio julgamento, e a tese fala no ato culposo, né, que não pode mais haver responsabilização se o caso ainda está em curso, não tinha coisa julgada, isso vale como diretriz para outras situações de normas mais benéficas em matéria de direito material. Eu tenho um pouco a acrescentar, professor Gabriel. O que eu colocaria é que o Supremo ele não foi muito feliz, né, na precisão dos conceitos em que ele utilizou, né? Para o pessoal de casa guardar, principalmente em provas objetivas, né? A tese do tema 1199, da repercussão geral do Supremo, colocou com todas as letras a irretroatividade, né? Então, assim, isso foi afirmado, né? Mas em termos mais técnicos, né? Isso realmente está incorreto, está impreciso, né? Porque na prática você está tendo, né, a retroatividade da norma nova, mais benéfica, a fatos que, quando eles ocorreram no mundo fenomênico, né, no mundo real, você tinha outra lei em vigor. Então você não tem a ultraatividade da outra lei até o presente momento. Então, assim, a rigor você tem retroatividade. O que ele colocou, na verdade, o que, na minha visão, deveria ter sido colocado é que o artigo 40, né, o inciso 40 do artigo 5º realmente só se aplica em matéria estritamente penal. O Supremo deu a interpretação literal a esse inciso do artigo 5º da Constituição, ok.
para o outro direito sancionador de natureza administrativa, civil, etc., para mim, o Supremo deveria ter dito: estou aplicando a lógica do artigo 106 do CTN, que a norma é retroativa, mas essa retroatividade tem um limite no ato não estar definitivamente julgado. A partir do momento que o ato fica definitivamente julgado, aí assim, não há que se falar mais em retroação, existe um limite, né? Mas assim, isso sou eu que estou falando, não é o Supremo. O Supremo colocou literalmente, aí retroativo. Então, assim, é bom guardar isso, e se for o caso, né, numa prova discursiva, numa prova oral, ou na vida prática, no dia a dia, você realmente explica, né? Um outro ponto que eu queria colocar, professor Gabriel, que existe uma regra do direito intertemporal alemão que o STJ já usou várias vezes, que é quando uma lei nova reduz prazos ou cria prazos prescricionais novos. Nesse caso, o STJ, ele firmou, né, utilizando essa regra do direito alemão, ele colocou que o prazo, né, começa a contar da vigência da lei nova. Isso foi utilizado, não sei se o pessoal de casa se recorda, quando o novo Código Civil reduziu o prazo da responsabilidade civil de 20 para 3 anos. Então, para que uma série de relações jurídicas da noite para o dia ficassem prescritas, extintas, né? O STJ começou a contar o prazo trienal, né, da lei nova. Isso se aplica também agora ao auxílio emergencial, né, que a última, em regra, o prazo era 5 anos, mas a última lei do auxílio emergencial colocou 1 ano de prescrição. Aí, para não ter problema, muitos juízes estão começando a contar esse prazo novo, foi reduzido da lei nova, né, que o reduziu. E uma última observação que eu faço, professor Gabriel, bem rapidamente, em termos consequenciais, né, eu acho que não constou do título do informativo, no texto do informativo, mas uma das razões para o Supremo ter decidido como decidiu foi para não ter realmente acabado com a lei da ficha limpa, né? Porque na prática, o Supremo manteve, né, inelegíveis uma série de políticos que foram condenados por improbidade anteriormente, né? E se ele desse a retroatividade ampla, como estava sendo pedido na prática, né, muitos candidatos que eram fichas sujas, né, ficariam com a ficha limpa e poderiam se candidatar na presente eleição, que vamos, quando estamos gravando esse vídeo, né, será agora em outubro, em poucos dias. Observações que eu teria a fazer. Perfeito, Felipe. E como tu bem colocou, né, eu também acho que a tese, na sua redação, ela foi muito infeliz. São várias teses, na verdade. Dava para resumir tudo de uma maneira muito mais simples. Para mim, bastaria dizer as normas de direito material mais benéficas da Lei 14.230 aplicam-se retroativamente aos casos não definitivamente julgados quando da sua vigência. Ponto. Sem, né, idas e vindas na argumentação, que eu acho que na prática eles aplicaram a retroatividade, ainda que numa intensidade menor, né? Eu concordo com a decisão em si, mas a tese eu acho que poderia ser aperfeiçoada, mas enfim, dá para interpretar bem o que o Supremo quis definir. Temos agora um julgamento em embargos e divergência, né, Felipe? Bem interessante aqui, envolvendo a segunda sessão. Exatamente, professor Gabriel. Eu escolhi esse julgado porque ele trata ele entrelaça, né, dois temas do direito civil que são hoje não são mais controversos, né, com a decisão, mas ele pega um tema bastante espinhoso do contrato de transporte e pega outro tema também bastante espinhoso do contrato de seguro. O que é que acontece? Você tem um contrato do transporte rodoviário de cargas. Como todos nós sabemos, no Brasil, existe um índice, né, uma ocorrência de roubo de mercadorias, de cargas, furtos, né, que é um negócio assim absurdo. Então, isso é um grande custo econômico, né? E o que o STJ colocou é como ele vai ser internalizado ou não na relação jurídica entre os participantes, né? Que é o dono da mercadoria, né? Usuário do contrato de transporte, o transportador e também, se for o caso, uma seguradora, né? Nessa relação, como é que o STJ vai dividir isso? Bom, os livros e a jurisprudência sempre colocam, né, que a responsabilidade no contrato de transporte ela é objetiva. Se nós formos ver no atual Código Civil, estaria no artigo 927, parágrafo único, né? Pelo risco da atividade, você pode ter a responsabilidade objetiva, etc. Isso é inconteste. O que é que o STJ realmente bateu? Não é porque a responsabilidade é objetiva que sempre existirá o dever de indenizar. Você não vai analisar nem dolo nem culpa. Mas, ainda assim, mesmo a responsabilidade objetiva, existem alguns casos em que você rompe o nexo causal e que, se ocorrer isso, exclui o dever de indenizar. Os casos mais comuns, inclusive na responsabilidade objetiva, é o caso fortuito e a força maior. Voltando ao contrato de transporte, né? A jurisprudência antiga, a jurisprudência
mais clássica, né, ela sempre entendeu que o furto no transporte de coisas, ele seria íncito ao risco do próprio negócio. Então, numa doutrina mais moderna, né, esse terceiro que assalta, né, e rouba mercadoria, esse fato de terceiro, antigamente, era considerado um fortuito interno, então ele não quebrava o nexo causal. Modernamente, né, entretanto, o STJ começou a entender, principalmente envolvendo correios, né, que tratam do contrato postal, né, que é uma modalidade de contrato de transporte, que esses assaltos começariam a ser um fortuito externo, né? Esse fato de terceiro seria um fortuito externo, quebraria o nexo causal e, portanto, afastaria o dever de indenizar. Por mais que o STJ já estivesse decidindo assim para os Correios, né, começou uma turma, uma decisão ou outra, a decidir assim também para todo e qualquer contrato de transporte, independentemente dos Correios, né, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos estar ou não presente. O que é que eu coloco? Né? Em termos históricos, essa interpretação do STJ ela é evolutiva e, de certa forma, ela é um pouco contra a legem. Se a gente for analisar o decreto 2681 de 1912, quando ele retrata, né, a responsabilidade civil das estradas de ferro, que é a primeira vez, né, que se colocou a responsabilidade objetiva no direito brasileiro, tem lá, de forma literal, que as estradas de ferro, né, as companhias de ferro, né, do transporte de trens, né, se responsabilizariam, inclusive, por furto. A norma não foi revogada, né, até o presente momento, mas o STJ fez uma interpretação evolutiva e começou a afastar. Ele colocou que você não poderia confundir, né, o transportador com o agente de segurança. Para o STJ, seriam modalidades distintas de contrato e com atuações distintas. Né? Se você quer realmente se precaver com relação a isso, você tem que contratar uma agência de seguros, né? Uma agência de segurança privada, né? De transporte de valores, mercadorias, etc. Geralmente segurança armada. Né? Pois bem, então, primeira tese que o STJ coloca, né? No transporte rodoviário de cargas, o furto, em princípio, ele rompe o nexo causal por ser um fortuito externo, né? Esse fato de terceiro exclui o dever de indenizar. Primeiro ponto. Segundo ponto, né? E isso é a regra geral, mas se nós formos ver o artigo 393 do Código Civil, é possível que alguém se responsabilize pelo caso fortuito e força maior. Ou seja, mesmo que a lei, né, não coloque essa obrigação, contratualmente, o transportador poderia assumir essa responsabilidade pelo furto. Pode acontecer, isso não tá vedado, não é proibido você contratar isso. Mas no silêncio você não pode interpretar que o transportador se responsabilizará pelo furto. O transporte rodoviário de cargas, Gabriel, ele é regido pela Lei 11.442, de 2007. E no artigo 13, ele obriga que todas as pessoas que transportem, né, fazem o transporte rodoviário de cargas de forma onerosa, contratem obrigatoriamente um seguro. Isso está previsto lá nesse artigo 13 da lei. Só que qual é o problema? Esse seguro, né, da forma como ele está regulamentado hoje, ele não cobre, né, o roubo, nem o furto de mercadorias. A rigor, ele só cobriria a questão de danos do próprio transporte, incêndios, etc. Mas o furto ele estaria fora. Seguro no Brasil é um contrato, né, que tem que ser feito obrigatoriamente por instituição financeira e, como tal, está sob uma reserva de lei complementar pelo artigo 192 da Constituição. Nós temos o Decreto-Lei 73, que regulamenta o contrato de seguro e de outras providências. Esse Decreto-Lei 73, ele prevê a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, e você tem também o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Essa lei, esse decreto-lei, no artigo 36, ele tem lá algumas alíneas que colocam que esses dois entes, eles, sempre que possível, eles editarão, né, normas de padronização de como serão feitos os contratos de seguro, as cláusulas, etc., exatamente para conferir uma uniformidade. E a SUSEP, né, editando dando publicidade a uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados, ele colocou que essa modalidade de transporte obrigatório, né, de seguro obrigatório, ela não cobre o furto. Para quem tiver curiosidade, está na resolução CNSP 219 de 2010. Quem lida com a SUSEP sabe que todo contrato de seguro no Brasil ele tem umas letrinhas
que são muito utilizados por corretores de seguro, etc., para normatizar e saber qual contrato, qual modelo você está usando. Nesse caso, o seguro obrigatório de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, ele se chama RCTR-C, RCTR-C. E ele não abarca o furto, né? Agora, nada impede que o segurado, né, o transportador, ele faça um seguro facultativo de transporte de carga abarcando furto, que é o que está na circular SUSEP 422 de 2011. Esse seguro se chama Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga, que seria RCF, Responsabilidade Civil Facultativo, Desaparecimento de Cargas. Então, seria RCF-DC. E lá ele coloca que você pode, né, tornar esse risco, né, do furto ou do roubo segurado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, professor Gabriel, já vendo o que é que ocorre, né? Nesse seguro, seja na modalidade de transporte rodoviário, seja na modalidade obrigatória ou na facultativa, ele é um pouco parecido com o seguro de vida, pois o segurado é a transportadora, mas o beneficiário do seguro, em regra, não é a transportadora, é o proprietário da carga. Então, você faz uma espécie de estipulação em favor do terceiro. E tem duas formas de pagamento. A transportadora, ela tanto pode pagar o particular e se ressarcir junto à seguradora, ou a seguradora pode, de forma direta, pagar o proprietário da carga, se subrogar e, se for o caso, entrar com ação regressiva contra o transportador, se ele for responsável pelo dano de alguma forma, né? Como nós acabamos de ver, o STJ coloca que, em regra, não há responsabilidade do transportador pelo furto, pelo roubo. Isso é um fortuito externo. Mas o que é que acontece? Quando a seguradora, né, entra na jogada e cobre esse risco de furto, ou esse risco de furto ou de roubo, e a gente está diante, né, do seguro facultativo, é muito comum a gente ter um contrato ou procedimentos de gestão ou gerenciamento de risco. De que maneira? Que a transportadora, antes de fechar o contrato, ela tem que informar para a seguradora que vai transportar tal carga, né, tal destino, e qual é o conteúdo da carga que está sendo transportada. Porque a seguradora, ela pode recusar o motorista, por exemplo, que vai fazer esse transporte, ela pode dizer que a rota utilizada não vai ser essa, vai ser uma outra rota, ela pode dizer que o horário do deslocamento pode ser diferente, ou, em último caso, se for uma carga muito valiosa, né, se a seguradora achar que existe alto risco de furto, ela mesma, seguradora, pode providenciar ou pode exigir, né, que seja contratado uma vigilância armada, né, para acompanhar esse transporte. Então, todas as vezes em que a transportadora não segue o gerenciamento de risco e não consulta previamente o sistema, né, da seguradora, o STJ começou a entender que, nesse caso, o segurado está agravando o risco. E quando o segurado agrava o risco, né, pelas normas do Código Civil, ele perde o direito ao seguro. É o que está no artigo 768 do Código Civil. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Então, por mais que a transportadora não seja responsável pelo furto, quando você tem a questão a questão do risco coberto pelo seguro, ela tem que adotar todas as cautelas que são exigidas pela seguradora previamente ao contrato de transporte. Se ela não fizer isso, o STJ entendeu que ela perde, no caso, o direito ao seguro. Então, exemplificando, né? Se a seguradora pagou o proprietário da carga, né, pelo furto, a seguradora ela não pode se ressarcir, a transportadora ela não pode se ressarcir junto à seguradora. Se tiver previsto contratualmente, né, que a seguradora vai indenizar, né, vai ressarcir diretamente o proprietário da carga, a seguradora vai se subrogar, porque indenizou, e ela vai poder cobrar regressivamente da transportadora por não ter adotado todas essas cautelas. A decisão, professor Gabriel, é um pouco intrincada, mas eu achei que ela é importante porque ela coloca alguns parâmetros muito importantes em relação ao contrato de transporte, em relação ao contrato de seguro, quando envolve a carga, né? Quando a carga está segurada contra furto e contra roubo. Em princípio, né, o roubo é um fortuito externo que tira a responsabilidade civil da transportadora, mas se houver seguro, né, a transportadora é obrigada antes a informar a seguradora
do conteúdo, da forma e de quem vai realizar esse transporte. E se ela não fizer isso, né, ela vai deixar de estar coberta pela seguradora. Bem interessante, Felipe. E é aquela história, não adianta conhecer o que foi decidido, tem que conhecer como é na realidade, na prática, né? E tu colocou aí, não tem o que acrescentar, tu colocou muito bem como que ocorre na prática, por que se chegou a essa discussão, né, no STJ e por que ele chegou a essa decisão, porque ele chegou conhecendo dessa realidade, né, aprofundando o estudo da matéria. Só lembro pro pessoal, né, tu falaste furto, roubo, né, na prática a gente tem muito mais roubo hoje em dia, né, Felipe? É a situação mais frequente, infelizmente, o caso mais grave é o que mais acontece. Então, o que a gente mais tem é de roubo de carga, quadrilhas especializadas, né, associações criminosas voltadas exclusivamente para esse tipo de atividade criminosa e que muitas empresas já colocam, inclusive, no custo do serviço, né, Felipe? E por vezes, quando não tem uma cláusula contratual, né, quem fica a ver navios é o particular, é a pessoa física, que às vezes nem sabe que se acontecer uma situação dessas e ele não tiver uma cobertura contratual ou securitária, ele pode ter ali um bem dele, né? Uma mudança, por exemplo, perdido, né, por um ato criminoso de terceiro. Bem interessante o caso. Ele que arcaria com o econômico, né, do roubo, né, no silêncio, se não tiver responsabilização da transportadora e não tiver contrato de seguro, realmente se tiver roubo, quem vai realmente arcar é o proprietário da coisa. Exatamente. Pessoal, eu trago aqui agora um julgamento do STJ em matéria penal bem interessante, um tema bem polêmico. A situação é a seguinte, nós temos no homicídio uma qualificadora, a primeira, né, do inciso 1º, do parágrafo 2º, lá do artigo 121, que prevê como qualificadora o cometimento do homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O que está em jogo aqui nesse julgado da quinta turma, mas unânime da quinta turma, e que, a bem da verdade, é a jurisprudência majoritária no STJ, que nós temos aqui é um entendimento sobre a aplicabilidade dessa qualificadora ao mandante, aquele que paga efetivamente o sicário, né? Sicário é o termo de quem mata alguém mediante paga. Qual é o problema aqui, pessoal? Em termos lógicos, né? Às vezes até de justiça, o que a gente pode imaginar num pensamento não técnico, né? Mas de justiça leiga, diria eu. Ora, se o cara que está matando mediante paga tem uma pena de 12 a 30 pela qualificadora, né, do homicídio, o que dirá quem está pagando ele, né? Então, o senso comum diz isso, pessoal. Inclusive, o Supremo tem vários precedentes nessa linha, precedentes mais antigos, dizendo, seja da primeira ou da segunda turma, dizendo isso, que se comunica ao mandante a qualificadora da paga no homicídio. Então, ele vai responder nesse sentido também com essa qualificadora. A quinta turma do STJ, no entanto, seguiu uma outra linha doutrinária. Na doutrina é bem polêmico o assunto, e o STJ ficou com outro entendimento. O que nós temos aqui em termos de discussão jurídica, pessoal? Em primeiro lugar, o Código Penal prevê no artigo 30 que não se comunicam as circunstâncias de natureza pessoal, salvo quando elementares do crime. O STJ aqui vai dizer os motivos, no caso, o cara aqui mata mediante paga, ele está matando pelo motivo de que ele está recebendo um pagamento por isso. É ali uma circunstância de natureza pessoal. As circunstâncias que dizem respeito ao motivo são estritamente pessoais, né? E por isso não se comunicam a coautores do crime ou, eventualmente, partícipes, porque
não são elementares do crime. Aqui o STJ diz, é uma qualificadora, não é a elementar do crime de homicídio. Na doutrina, tem alguns doutrinadores, e para mim, eu particularmente acho que é o entendimento mais correto, que vão dizer que uma circunstância qualificadora ela é elementar também para os fins do artigo 30, porque ela é elementar da qualificadora, que, a bem da verdade, aumenta a pena mínima e máxima, é um tipo que ali a gente tem uma elementar da qualificadora, mas o STJ disse, não, elementar é o que está no caput, aqui é da qualificadora, então não é elementar, não se comunica por ser uma circunstância pessoal. O STJ também disse, pode ser uma tecnia do legislador, mas o legislador falou, mediante paga, quem executa o crime mediante paga. Quem manda e faz o pagamento não está executando mediante paga, é quem está pagando alguém para matar. Pela legalidade estrita, não dá para aplicar a qualificadora àquele que paga, porque ele não está praticando o crime mediante paga. Na verdade, ele está pagando e, ao pagar, ele acaba participando, na verdade, né, vai responder ali numa situação aqui de concurso de agentes e, a bem da verdade, né, é difícil falar em participação propriamente, é caso de uma coautoria aqui, normalmente também o mandante participa de alguma forma do planejamento, né, do crime, enfim. O STJ ele só disse, isso já é pacífico agora na 5ª turma, na 6ª turma tem precedentes mais antigos no outro sentido, mas também tem precedentes nessa linha, por isso que eu digo que é majoritário no STJ. Não se aplica a qualificadora da paga ao mandante do homicídio que faz o pagamento. E os fundamentos são esses. Eu, para ser bem sincero, Felipe, me dá vontade de rir quando eu vou explicar, porque, embora seja, né, tenha um raciocínio técnico, eu acho totalmente absurdo não aplicar a qualificadora para o mandante que paga o sicário para cometer o homicídio. E eu resolvo de maneira técnica também, é que a qualificadora ela é uma elementar do tipo qualificado, por isso tem que se comunicar mesmo que de natureza pessoal. Mas o STJ, né, portanto, tem seu entendimento majoritário em outro sentido. E aí eu lembro que a matéria é infraconstitucional. Sendo infraconstitucional, quem dá a palavra final é o STJ, não é o STF. Por mais que nós tenhamos vários precedentes do Supremo dizendo que o mandante responde com a qualificadora da paga, né, do inciso 1º do artigo 121, parágrafo 2º. Que a gente, na prática, tem que, eventualmente, analisar é alguma outra circunstância que envolva outra qualificadora, né? Tem que apontar um motivo torpe. O STJ ele diz o seguinte também, nesse sentido tem alguma lógica, né? O cara ele pode pagar para alguém matar outra pessoa por um relevante valor social ou moral, que é o homicídio privilegiado, né? Então ele manda pagar o cara que estuprou a filha dele e matou a filha dele. É possível, no entanto, né, a gente cogitar do homicídio qualificado privilegiado, mas enfim, o STJ aqui disse, nesse caso, né, nós não vamos aplicar a qualificadora porque o motivo dele não é torpe, não dá para falar, e aí eu lembro, né, a qualificadora fala em homicídio, do inciso 1º, né, do parágrafo 2º do 121, fala em homicídio mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe, tem interpretação analógica, né, e a gente poderia discutir, às vezes, algum outro motivo do mandante que não seja como esse, um relevante valor social ou moral para enquadrar naquela qualificadora. No mais, eu só digo que, mesmo, né, sem essa qualificadora, a gente eventualmente pode ter agravante. Tem uma agravante que é mediante paga ou promessa de recompensa, né? E aí, claro que não cabe para o sicário, porque haveria bis in idem, já tem a qualificadora. Tampouco aqui, como a literalidade é a mesma, nós poderíamos aplicar para o mandante, pelo mesmo fundamento da legalidade estrita. Mas para ele tem o 62, inciso 1º, prevê a agravante no concurso de agentes em relação àquele que
planeja, que organiza a empreitada criminosa. Então, é possível aplicar para ele essa agravante na segunda fase, né? Mas a gente sabe que a qualificadora é que repercute na pena, né? Porque a pena sai de 6 a 12, 6 a 20 e sai para 12 a 30, né? Mexendo no mínimo e no máximo da sanção penal. Então, eu particularmente não concordo com esse entendimento, mas ele já é um entendimento majoritário do STJ. Repito aqui, um julgamento unânime da quinta turma, tem também julgados da sexta turma, embora lá não seja um ponto que a gente possa dizer pacífico, né? E, eventualmente, esse tema vá para a terceira sessão. Eu acho que deveria ir para a terceira sessão, para eles resolverem de uma vez por todas. Mas, hoje, o entendimento majoritário, que podemos dizer, é esse entendimento de que o mandante não incide na qualificadora da paga ou promessa de recompensa pelo só fato de efetuar ali o pagamento para que um sicário mate outra pessoa. Professor Gabriel, eu concordo. Assim, vamos observar, né? O STJ decidiu, ok, mas eu acho que está muito técnico, né? A meu ver, é um elementar do tipo, indiscutivelmente. Se está no caput, se está no parágrafo, a meu ver, pouco relevante, né? Agora, isso na prática, isso tem uma consequência social um pouco adversa, né? É, a meu ver, assim, ainda estamos dentro do princípio da legalidade, mas uma consequência disso é que você estimula muito mais o cometimento de homicídios mediante paga, né? Porque você sabe que a pena vai ser muito menor. E se você colocar um motivo privilegiado, então, aí você fica diante de homicídios privilegiados, né? Assim, eu acho que a consequência é muito deletéria para a sociedade, no meu modo de ver, né? Eu acho que não tem nenhuma ginástica hermenêutica, não. Eu acho que o STJ que estaria negando realmente enfim, a vigência ao artigo 30 do Código Penal, né? E o próprio STJ, ele disse aqui no julgado, olha, tem problema de política criminal, de técnica legislativa, isso tem que ser resolvido no parlamento, não somos nós que temos que reconhecer, que resolver. Ele quase que diz, olha, a nossa decisão ela é indesejada, mas é o que está de lege lata, né, de direito posto. Na prática, ele está colocando uma técnica, né, que você vai tirar os parágrafos do Código Penal. Você tem que botar só artigos. Não vai ter Exatamente. mais parágrafo nenhum no Código Penal. Exatamente. Em termos de comunicabilidade, perfeito. Para finalizar, nós temos mais um julgamento aqui de sessão, né, Felipe? Agora envolvendo o processo civil. É um caso bem interessante, professor Gabriel, e que eu nunca tinha me atentado a ele, né? Ao menos foi algo novo para mim, embora você tenha, a questão seja bem antiga, né? E já venha do Código Civil passado. Como todos nós sabemos, a ação rescisória, né? Ela é feita exatamente para desconstituir a coisa julgada, né? É algo. O próprio código coloca uma série de restrições para ser utilizado, né? Não é todo e qualquer julgado que pode ser rescindido, tem uma série de hipóteses legais de cabimento, né? E tem um prazo decadencial, que via de regra de 2 anos. E para dificultar mais ainda, né? Com o objetivo de preservar a coisa julgada e evitar, né? O ajuizamento de lides temerárias, enfim, o código ele coloca como requisito de procedibilidade ou um elemento da petição inicial que o autor sempre faça um depósito prévio, né? Na ação rescisória de 5% do valor da causa. E que se ele perder esse depósito, ele é convertido em multa, esses 5% do valor da causa, e vai para outra parte, né? Quem venceu o julgado. Só que o que é que acontece? Se nós formos ler o artigo 968, ele coloca, o artigo 968, inciso 2 do CPC, ele coloca que esse depósito ele só se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. Como o inciso 2º do artigo 968, ele foi expresso em colocar unanimidade de votos, surge a dúvida, né? Quando o ministro, né, que é o relator da ação rescisória, ou desembargador, né, se for no tribunal de segundo grau, ele julga monocraticamente, né, prejudicado, ele nega seguimento, indefere a petição inicial por uma questão, por um defeito, né, extingue sem mérito o julgado, ou mesmo quando ele monocraticamente julga improcedente a ação rescisória, né? Nesse caso, a multa, né, esse depósito prévio, se converteria em benefício da outra parte, sim ou não?
Você tem jurisprudência para os dois lados, professor Gabriel, e uma das razões é que o artigo 82 do Código, parágrafo 2º, ele sempre coloca que uma decisão definitiva, uma sentença, né, sempre condenará o vencido a pagar ao vencedor despesas que o vencedor antecipou, etc., ou que já estejam nos autos, enfim. Muita gente colocava esse dispositivo para colocar, para estatuir, né, para afirmar que mesmo na decisão monocrática, né, o depósito seria convertido em multa em favor da outra parte. Mas o STJ não entendeu assim. O STJ entendeu que, numa interpretação literal desse artigo 968, do inciso 2º do Código, né, isso única e exclusivamente se aplicaria nos julgamentos colegiados. E a razão de ser é que ele teria que perder, né, de todos os julgadores que viram o caso. Teria que ser um caso tão absurdo, né, que todos os julgadores não lhe deram razão, né, não lhe deram ganho de causa. E para isso seria necessário que fosse um julgamento colegiado. Porque se o julgamento colegiado for por maioria, né, interpretando essa norma, não seria convertido em multa, né, o julgamento teria que ser unânime. Como o julgamento monocrático, ele não é um julgamento colegiado, jamais, então, se aplicaria essa hipótese de multa. O ministro relator dá até um justificativo que eu achei interessante, né? Ele diz que o objetivo, né, de você não converter em multa de forma direta, né, em favor da outra parte, seria que você evitaria um recurso, né, seja um agravo regimental, ou também conhecido como agravo interno, né, ou embargo de declaração. E nessa hipótese, né, você estaria incentivando, né, a não sobrecarregar tanto os tribunais, né, uma vez que aquele processo morreria ali, ele não iria adiante, né. Pois bem, o STJ o relator cita até outros precedentes, né, e realmente pode-se dizer que hoje o STJ é bem firme, né, quando a ação rescisória ela é julgada monocraticamente, né, esse depósito prévio de 5% não é convertido em multa, né, deve-se facultar, né, que ele seja levantado pelo autor da ação rescisória que perdeu em julgamento monocrático. É isso, professor Gabriel, um detalhe interessante. Então, só para finalizar, eu colocava que a discussão é muito, muito interessante, tem bons argumentos para os dois lados, porque também o cara, quando tem uma decisão contrária, né, ele, a bem da verdade, já tem uma manifestação do tribunal e ele deveria recorrer, eventualmente, para verificar se haveria ou não a acolhida. Mas esse outro argumento é bem pertinente também, acaba dando uma desafogada para os tribunais e eu acho que é a tendência, né, até mesmo em termos de uma jurisprudência defensiva, e diz, olha, pensa bem se tu vai recorrer da decisão monocrática, que tu pode perder o valor a título de multa. Então, um julgado bem legal, um tema novo, né? E só para finalizar, professor Gabriel, não está no informativo, mas o STJ adotou a posição doutrinária que constava do enunciado 603 do FPPC, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis. Ele já preceituava isso, que para ser convertido em multa, né, o julgamento tem que ser obrigatoriamente colegiado. Perfeito. Então, com isso, pessoal, nós terminamos o nosso Enfermagens em Pauta de hoje, edição 52. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma olhada no nosso material escrito para fixar bem esses pontos e de acompanharem aí as próximas edições. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço, pessoal.